Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Para não atrapalhar quem está falando, a gente vai falar bem baixinho. Chegando eles aqui é Jesus e os discípulos. Pronto? Não ainda, eu espero, não tem problema. É Marcos. Marcos é depois do Gênesis. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Viu? Pronto. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhes impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação. Essa precisa ser também uma palavra de salvação para nós hoje. Bom dia. Continue com a sua Bíblia aberta, é espetacular esse texto e também o seu contexto. Esse texto está situado logo depois, vira a página para trás, da segunda multiplicação dos pães. E na saída, indo embora, lá embaixo na página, no versículo 15 do 8, Jesus já deu uma ordem muito importante para os seus discípulos. Ele disse-lhes: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então veja o que motivou esse milagre, uma ordem de Jesus. E por que eu digo que é uma ordem? Porque abrir aqui, o verbo está na segunda pessoa do plural, e como não tem S no final, é imperativo. Abrir é ordem. Se você quiser se tornar uma pessoa que vença os seus obstáculos e não desanime jamais, você precisa abrir os olhos. Obviamente que Jesus não estava falando pura e simplesmente de afastar as pálpebras, de arregalar a pupila. Ele está falando de algo mais profundo. Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O grande fermento dos fariseus e de Herodes, segundo o padre Jonas Abib nesse livro, é o desânimo. Logo em seguida ao texto,
vem o texto que nós começamos esse acampamento. Nós líamos em Lucas 9:18, isso que está logo a seguida da cura do cego. Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E depois, e vós quem dizeis que eu sou? Então, entre a ordem de Jesus para que a gente abra o olho e se acautele, acautelai-vos é tomar cautela, é cuidado, um cuidado ativo. Cuidado com o fermento do encardido, a sujeira que ele vai pôr no seu olho. Entre essa ordem e a pergunta de Jesus, há um milagre, e um milagre espetacular. Principalmente, eu falo sobre esse texto em 2 capítulos do livro Experienciar Milagres. Principalmente por ser um texto de Marcos. Marcos é o evangelho mais simples. Marcos era um jovem seguidor de Jesus por causa de sua mãe. Marcos foi discípulo de Pedro. Escreveu o evangelho no ano 50 ou 55. Essa redação aqui pelo ano 60, 65 é o mais recente evangelho, o mais perto de Jesus. Então é um evangelho mais seco. Ele não entra em detalhes, não é, por exemplo, como São Lucas, que sendo um médico, sendo um artista, ele vai nos detalhes. Não é, por exemplo, feito São Mateus, que pela experiência que tinha de administrador, um homem que chegou a um posto importante como cobrador de imposto, né? Um homem culto, um homem matemático. Não é, por exemplo, como o Evangelho de São João, que é um grande teólogo, que leva 60 anos para escrever o Evangelho. Marcos é o mais curtinho do Evangelho. E aí impressiona mais ainda, porque embora esse texto pareça muito mais um texto de Lucas, que era médico, porque nem Lucas descreve esse texto com essa precisão, talvez até por humildade, já que Marcos já tinha escrito, o texto de Marcos traz para nós um grande e fundamental segredo para que a gente não desanime. Um grande segredo para que você entre nessa palavra-chave de hoje. Qual é a palavra-chave de hoje? Não. Para não desanimar foi dada uma palavra-chave que vai ser falada o dia inteiro, inclusive na missa. Combater. É luta, pessoal. Não esqueça disso. Gostei demais, já falei ontem e repito. Para quem não ouviu e para quem ouviu, ouvi de novo. Gostei mais do título, demais do título. Luta pessoal. Cura interior é luta. Cura interior é combate. Cura interior não é um momento de êxtase espiritual, onde a pessoa vai lá no alto do céu e tem uma experiência mística e vê Nossa Senhora andando de bicicleta e os anjos tudo tocando viola. E aí, que paz, nada. Isso aí, uma bucha de maconha faz efeito melhor. Mas eu... beleza. Não é anestesia. Cura interior é luta. E o padre deixou bem claro, olha lá, lê lá. Deu até nome de uma moça, ficou lê lá. A luta pessoal. Agora, interessante, eu não sei se o padre pensou isso ou foi o Espírito Santo que soprou no ouvido dele. Às vezes a gente tem essas dúvidas, não é? Por que ele não colocou, por exemplo, a luta individual? Parece sinônimo. Ele colocou a luta pessoal. Pessoal contém o individual, mas é mais do que ele. Emmanuel Mounier, um filósofo francês, estudou muito aquilo que ele chamou personalismo. Dizia ele, do ponto de vista da filosofia, obviamente, que ninguém nasce pessoa. Carl Roger já dizia isso também, que a gente se torna pessoa. Pessoal significa aquilo que eu vou assimilando na minha história, quando eu vou tomando consciência de que, além de individualizado, eu sou único. Porque indivíduo é só aquilo que não se divide. Agora, pessoa não.
Pessoa é aquilo que Deus é. Observe que o catecismo define Deus como pessoa. Quando nós falamos do Pai, nós falamos da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, embora todas as imagens do Espírito Santo na Bíblia não sejam de pessoa. É pombinha, é fogo, é vento, não é assim? Água, muito bem. E no entanto nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, pessoa é muito mais do que esse físico. Pessoa é a sua individualidade conscientemente assumida. É você tomar consciência de que você é único no universo, que você é único no planeta, que não existe outro você. E por isso, e o padre cita uma oração linda no livro, você não pode se comparar com ninguém. Mas pessoa significa também que eu estou fazendo um crescimento, que eu estou crescendo. Jesus torna-se pessoa, porque ele cresce em idade, sabedoria e graça. E quem diz isso é Dr. Lucas. Portanto, do ponto de vista médico também, é uma luta pessoal, ou seja, ninguém pode fazer por você. Minha querida mãe, principalmente, mãe sofre muito nessas coisas, porque mãe tem o dom de ser boba. Para você não ser boba, aprenda com a mãe das mães. A mãe, quando o filho tem um problema, ela fala: ai, aonde eu errei, padre? Por que me subi, padre? A gente pode ter essa criança, padre, e agora? Não é assim? Deixa de ser besta. Dá uma olhada aí no... Seu filho tem umbigo? Sinal que ele foi cortado de você, não está mais grudado com você. O umbigo é para lembrar isso. Hoje em dia que o povo gosta de andar com o umbigo de fora, para lembrar. O único ser humano que não tem umbigo é Adão e Eva. Vai ser facinho descobrir os dois. Quando chegar no céu, olhava, não tem umbigo. Aquilo é o Adão, Olha lá, Eva. Não tem umbigo, é retinho. Não é verdade? O Adão tem uma cicatriz aqui do lado. Quer dizer, não tem cicatriz. Porque quando Deus opera, Ele não deixa cicatriz. Já observou quando você morde o beijo? No outro dia está bom, não tem cicatriz. Então, o único jeito de saber quem é o Adão, e ele está no céu, nós rezamos isso todos os anos do Sábado Santo, que Jesus desceu nos infernos para buscar o Adão. Ele está lá. Você vai olhar e falar: aquele lá é o Jesus. Aquele lá é Jesus. Por que eu sei que é Jesus? A mão furada, o lado. E aquele outro tapereiro? É o Adão. Como é que você sabe que é o Adão, rapaz? Não tem placa, não tem crachá. Mas não tem umbigo. Pronto, não tem umbigo, já sabe que é Adão. Não tem umbigo, já sabe que é Eva. Eu tenho uma colega também, não tem umbigo. Ela gastou. Mas do jeito que ela está, é capaz de ela não ir para o céu. Então, vai ser difícil reconhecer ela lá. Muito bem. Tornar-se pessoa significa que cada um precisa assumir a sua luta. Amar não é carregar a pessoa no colo. Deus nos carrega no colo. Lembra ontem? Quando a gente não pode andar. Amar é você ensinar a pessoa a caminhar. E claro, lembra quando a senhora estava ensinando o Juninho a caminhar? Com 8 meses, a senhora já queria que ele andasse? Ficar segurando no dia dele. Aquela fralda enorme, com a bunda que parece uma saúva. Aquilo pesa, a criança... Né? E que alegria quando lá por 10, 11 meses de idade ele deu os 4 primeiros passinhos. Oh, nossa, não foi bom? A senhora ensinou ele a andar. Claro, depois que aprendeu a andar, ainda muitas vezes só teve que pegar no colo. Mas não seja boba achando que filho é pedaço da senhora. Ninguém é pedaço de ninguém. Ninguém.
Não fica mais sofrendo como a senhora anda sofrendo, porque o seu filho, agora com 25 anos de idade, a senhora ainda chama ele de menino. Está na hora daquele marmanjo safado, sem vergonha, ordinário. Porque mãe, quando chama filho de safado, sem vergonha, ordinário, é carinho. Mãe pode chamar filho de cachorrinho. Pode chamar. Quem que é cachorrinho? É eu? Ah, bom. Não é assim? É para acordar. Então é uma luta pessoal. Cada um vai ter que entrar nessa luta. Eu posso ajudar você, eu posso rezar por você, eu posso levar você uma palavra, eu posso fazer que nem esses amigos do cego fizeram, juntaram um grupo e levaram o cego até Jesus. Mas eu não posso fazer a sua parte. É luta pessoal. Essa luta pessoal, ela tem que ser direcionada, porque senão a gente se torna um Dom Quixote de La Mancha. Lembra da história de Dom Quixote? Que passou a noite inteira lutando contra os moinhos de vento. Às vezes a gente faz isso. Entra numa luta pessoal, num combate feito Dom Quixote, a gente se veste com a armadura de Deus de Efésios 6, mas estamos lutando contra moinho de vento. Deixa de ser besta. Você não pode lutar com aquilo que é. Você tem que canalizar aquilo que é para aquilo que você quer que aquilo seja. Por isso que o homem é capaz de domar um animal muito maior do que ele. Você já pensou? Um homem não é capaz de domar um elefante? Tem um país aí no mundo, não sei aonde, também não me interessa saber, que quando a pessoa é condenada à morte, é com uma patada de elefante que mata a pessoa. Deita ele lá e chama elefante. O elefante vem... Ou tem um colega que, se morasse lá, ia substituir elefante. Que aquilo pisa. Sabe aquele seu marido, quando ele chega meio nervoso? É pisada de elefante. Como é que o ser humano consegue domar um leão? Você vai naquele circo, você vê os 4 leões entram lá em fila, levanta o rabo, dança balé. Claro, eles dão um choque nele antes para ele aprender, né? Começa a dar choque lá no bicho para ver. Mas o ser humano consegue domar. Como é que o ser humano consegue domar um avião? Já pensou? Olha o tamanho daquele trem. Você sabe que para mineiro, avião é um trem que voa. A definição de avião. Você entra num trem daquele que cabe 600 pessoas e um homem só dirige o bicho. Como é que ele consegue domar? Como é que consegue domar as forças da natureza? Por exemplo, a usina de Itaipu, a binacional, que coisa espetacular. Os índios deram aquele nome Itaipu. Ita é pedra, Ipu é grita. Água que grita na pedra. Ela fazia um barulho danado quando batia naquela pedra. Era uma força medonha. Canalizaram aquela energia, aquela força. A água, gente, a água é a maior força da natureza, por ser a mais delicada. Observe que a água, ela é humilde, feito CD do Dunga. Ela é humilde a ponto de caber dentro de um copo. Ela é maleável, ela se encaixa na realidade. Colocar dentro de um vidrinho fininho, colocar dentro de um prato. Mas ao mesmo tempo a água tem a força de arrebentar a pedra. Água mole em pedra dura. Isso é cura interior. É a água mole que vai batendo, a água do Espírito Santo. O coração do seu marido é duro? Joga água nele. Lembra do Zé Bétio? Alô, a dona de casa, 5 horas, hora de acordar, joga água nele. Seu marido é pedra dura, casca dura, mostra ela ali, mostrando que o marido vai ver ela em casa, quero ver. Fala, ei, seu marido que você chega aqui. Ele está lá no boteco, bebendo cachaça, assistindo lá, né? Não mostra não, meu filho, não faz uma coisa dessas. Senão ele vai matar, coitado. Seu marido é casca dura?
Não, o marido da sua vizinha é casca dura. Joga água nele. Mas a água viva do Espírito. Não tem outra água para jogar. É luta pessoal. E aí o pessoal tem esse aspecto de crescimento. Sabe o que acontece? A gente tem medo do sofrimento. Nós homens, então, vídeos de misericórdia. A gente é muito mole para o sofrimento. Se a gente pudesse, até a gente pediria para Deus, não deixa a gente sofrer, não. Né? Mas nenhum de nós passa do outro lado do sofrimento do mesmo jeito que entrou. Nenhum de nós. Depois que você passa pelo sofrimento, você é melhor. O sofrimento nos ajuda, o sofrimento nos personaliza, nos faz virar gente. Não tema mais o sofrimento, não. Agora, sabe por que a gente tem medo do sofrimento e não entra nessa luta pessoal para resolver? Eu disse ontem e repito. Alguns problemas da sua vida íntima estão se tornando problemas da sua vida pública. Não é verdade? Tem gente que faz no público aquilo que faz na privada. Na vida privada, eu quero deixar bem claro. É melhor falar correto, porque o português tem essas dificuldades, essas limitações da língua. Tem gente que faz na vida pública aquilo que faz na privada. Na vida, subentende-se. Aquilo que você está na sua vida íntima, que você não lutou ainda, vai tornar-se sua vida pública. Todo mundo vai ficar sabendo. Jesus falou. Aquilo que você faz escondido no quarto, isso é uma lei que tem em Betânia, nossa casa. Em Betânia tem uma lei que eu estou ensinando para eles. Se você não quer que fique sabendo, não faça. Se você não quiser que fique sabendo, não fale, porque fez. Em Betânia hoje nós estamos gastando em média 23 milésimos de segundo depois. Fez uma coisa, 23 milésimos de segundo depois, já está sabendo. É impressionante isso. Jesus falou. Se você não resolve, você tem um problema da sua vida íntima? Tem. Sabe o que você tem que fazer? Resolva-o! Eu vou resolver que jeito, padre? Luta! Padre, mas ninguém me ajuda. Não, pois é, luta é pessoal. É você que vai ter que resolver. É garra. É luta. O plural nem sempre significa aquilo que a gente tem em quantidade. Um político estava fazendo discurso. Falou, vote em mim. Quero partilhar minha vida com as vidas de cada um de vocês. Quero partilhar minha alegria com as vossas alegrias. Quero partilhar a minha solução para as soluções de vocês. Quero partilhar a minha fé com as fezes de vocês. Não é plural, sabe? Não é plural. Fezes não é plural de fé. É outra coisa. Em espanhol também fede, mas não é a mesma coisa. A luta tem que ser... O texto aqui diz isso de um modo lindo. Veja que eu inclusive li, muito bem lido, dando enfoque ao plural. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram. Ram quer dizer quem? Eles. É mais que um. É 2 ou 3 ou 4. No mínimo 2, um segurando em cada braço do cego. Suplicaram-lhe que o tocasse.
Olha que amigos bacana. A gente sempre devia ter amigos que nos levassem até Jesus. Aliás, eu tenho pedido a Deus, inclusive, uma grande graça: que os meus inimigos me façam um grande favor, me levem até Jesus. Feitos inimigos de Madalena, os melhores amigos de Madalena foram os seus inimigos, porque levaram ela até Jesus, e pronto. Depois que levaram ela até Jesus, ela se tornou na maior apóstola da igreja primitiva até hoje, né? Não é verdade? Eu quero ter inimigos, Ricardo, que me levem para Jesus. A sua doença é seu inimigo, sua inimiga, que leve você até Jesus. Seus traumas são seus inimigos, que os seus traumas levem você até Jesus. Agora grave bem uma coisa que eu vou falar, isso é inédito na televisão brasileira. Essa história de que se vai a Deus ou pela dor ou pelo amor é mentira absurda. Absurda. Um cristão jamais poderia falar isso. A dor não leva para Deus, a dor leva você para o inferno. A dor não vem de Deus. Se você não transformar a sua dor em amor, você não chega até Deus. É preciso transformar a dor em amor. É preciso tirar amor da dor. Não fique na dor. A Deus é assim. Ou a gente chega a Deus pelo amor, ou chega pela dor. Mentira! Pela dor você vai para o inferno. Transforme a dor em amor. Como? É preciso sair do plural para o singular. Olha o que Jesus fez aqui. Jesus parece até ser indelicado com os amigos que trouxeram. Não sabemos quantos. Nossa, a gente fez o bem para a pessoa, esqueceu de nós. Jesus nem cedeu para os amigos dele. Qual foi a primeira atitude que Jesus fez com o cego? Deu o braço para ele segurar. E fez o que mais com ele? Jesus faz 6 coisas com esse cego, você notou? Conta aí na sua Bíblia. Os 6 passos de Jesus. Jesus tomou o cego pela mão. Por que pela mão? Porque ele era cego, não era paralítico. Se fosse paralítico, tinha que pôr nas costas. Tem gente que pensa que cego é surdo. Chega no cego e grita: está vendo isso aí? Estou vendo sim. Olha para você ver. Jesus tomou o cego pela mão. Levou-o. Antes era lhes. Não, suplicaram. Trouxeram. Jesus largou os amigos do cego. Ficou lá com a turminha dele. Ficou com os discípulos, que Jesus estava junto com a turma também. É um outro aspecto bonito isso aqui. Jesus não estava sozinho. Chegando eles quem? Jesus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas. A Betsaida. Trouxeram os amigos, parentes, avó, bisavó. Vó é muito bom para essas coisas. Vó fica rezando, né? Jesus tomou o cego pela mão. Conta aí, primeira coisa. Segunda, levou-o para fora. Jesus não ficou ali no tumulto. Gente, a renovação carismática católica e os nossos grandes encontros ou descubram esse segredo ou vão parar de ter milagre. Se Deus não vê multidão, Ele olha cada um que está aqui, mesmo você que está lá longe, você precisa achar o seu lugar. É falta de caridade o que muitas vezes se faz nesses encontros. Fica largando cadeira vazia para quem vai chegar atrasado. Quem chega atrasado que senta em pé lá fora. Porque aí a hora que a pessoa chegar, ela vai atravessar todo mundo. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, Pai de Jesus, dá licença. Oi, tudo bem? Como é que vai você? Já começou? Não, estou esperando você chegar agora. E aí fica esse furdunço, fica essa barulheira. Você não consegue fazer uma oração. É a pedagogia de Jesus. E é seríssima. Seríssima. Não é brincadeira não. Jesus
tomou o cego pela mão, levou-o para... Ou seja, Jesus levou num lugar à parte. Lembra do que eu falava na missa de abertura? Estando eles a sós a rezar, é intimidade. Olha esse cochicho aí, é intimidade. Levou-o para fora, não ficou ali no meio da turma. Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus aqui, meu irmão, minha irmã, e aí tem uma coisa, o grande grupo precisa me ajudar, porque eu vou sendo contagiado pela fé um do outro, pela alegria do outro, e isso que vai sendo de externo, eu preciso e você precisa, nós precisamos dos grandes encontros, nós precisamos que milhares e milhares de pessoas comecem a frequentar. Aliás, no Rincão Novo vai caber quantas vezes mais de gente, porque aquela é uma obra fenomenal, estupenda. Ontem eu passei lá dentro e fiquei abismado, é lindo. Então nós precisamos trazer muitas pessoas. Agora, nós precisamos trazer a multidão, precisamos das pessoas para cantar conosco, para rezar conosco, só que precisamos criar momentos em que, mesmo estando no meio de 20, 30, 40, 50 mil pessoas, eu tenho um encontro pessoal com o Senhor. Por isso que você nunca veio no encontro da Canção Nova que não tivesse tido essa oportunidade. Nunca. Em outros lugares você já foi, aqui não. Nunca você veio no encontro aqui que você não tivesse tido a oportunidade de ouvir silenciosamente a palavra de Deus. Por isso se investe em som de primeiríssima qualidade, paga-se caríssimo para ter um bichinho desse na minha mão. Caríssimo. Investe-se em som para que você possa ouvir. E a segunda coisa, que nunca que você venha a Canção Nova no encontro, você fica sem a oportunidade de estar pessoalmente com Jesus, pela confissão e pela Eucaristia. E ainda, uma delicadeza tão grande, que você é avisado antes da comunhão, não precisa sair do seu lugar, Jesus vai até aí onde você está. Olha que detalhe, olha que coisa linda. Você não entra numa fila como se fosse no supermercado. Aliás, eu tenho horror de fila. Jesus vai até você. E se cada um vai aprendendo a ser delicado, para deixar espaço, então cuida. Ah, padre, eu tenho que levar o meu filho, porque se eu não levar o meu filho eu não posso ir. Ótimo, leve o seu filho. Agora, não é justo que a senhora deixe seu filho ficar falando, correndo, resmungando, porque para a senhora poder ouvir, 50 não vai ouvir. Não é errado, não é correto isso. A solução do seu problema não pode ser problema para tantas outras pessoas que estão ao seu lado. Que é isso? É preciso estar a sós. E se o senhor não sabe como fazer para o menino se comportar, dirijam-se a Itajubá, procure Dona Nazaré, ela vai dar um curso para vocês. O curso de como ensinar a beliscar o filho para ele ficar quieto dentro da igreja. A mamãe ensinava. Eu levei muito beliscão, por isso que eu sou assim hoje. Devia ter levado mais. Talvez se tivesse levado mais, é que eu saí de casa com 11 para 12, se eu tivesse ficado até uns 15, acho que eu estaria um pouco melhor. Tem que educar, eduque seus filhos para Deus, eduque seus amigos para Deus. Ótimo, o seu colega não chegou? Paciência, ele vai ficar lá fora, porque não é justo depois ele desfilar. Vai ter um intervalo, você vai sair para beber água? Ótimo, volte rápido, porque a hora que começar, ou então fica lá fora de uma vez. Eu tenho que fazer isso toda semana, gente. Eu tenho que correr feito um condenado. Sexta-feira, para chegar aqui, eu tive que terminar a missa na minha casa 15 minutos mais cedo, enfrentar uma tempestade, que era uma chuva medonha que estava lá em casa, sair em alta velocidade, porque o avião não me espera, e eu tinha que vir. Ué. Agora eu vou telefonar para lá e falar, escuta, aqui é o Padre Léo, eu estou indo para a Canção Nova, manda o avião esperar um pouco aí. Não, eu tenho que estar lá. É o Padre Jonas que vai viajar, vai para Roma, vai ter um encontro com o Papa? Muito bem, avisam a ele, ele tem que estar 2 horas antes lá no aeroporto. Não, mas é o Padre Jonas, da Canção Nova. 2 horas antes. Não é assim? É assim. E por que depois para as coisas de Deus? Casamento, batizado, missa, você chega na hora que quer. Enquanto eu chego, eu entro e vou ainda, rebolando lá. Aí eu chego, eu aninho a minha tranqueira em volta.
E depois fala, obrigado, Senhor, aleluia, Jesus. Jesus está olhando você e fala, que filha da mãe? Jesus não se deixa levar pelo grupismo, porque senão não tem milagre. E até por que tem que ficar sós com ele? Porque ele vai fazer perguntas. Olha, gente, eu contei, agora eu esqueci quanto já deu, mas eu tenho marcado lá em casa. Nos 4 evangelhos, Jesus fez mais de 280 perguntas. Por que Jesus pergunta tanto? O que é perguntar? Perguntar é você querer saber as coisas do ponto de vista do outro. Aí veio a definição da palavra inteligência. Inteligente vem do latim intus legere. Significa ler aquilo que está lá no íntimo, na intimidade, no profundo. Intus legere, ler o profundo, ler aquilo que está mais íntimo. E eu só consigo ler se eu pergunto para a pessoa. Quando eu não tenho inteligência nem emocional, nem intelectual e nem espiritual, eu olho para a pessoa e leio do jeito que eu acho que é. Por isso Jesus falou, abrir os olhos. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento do Herodes. Cuidado com o fermento da rede fulana, da rede bobo de televisão. Cuidado. Cuidado com essas visões dessas novelas, cuidado. Porque isso está transformando você numa pessoa tapada. Você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Tomara que os seus amigos ou inimigos levem você até Jesus. E quando levarem você até Jesus, quando a excursão trouxe você para a Canção Nova, você veio com 30, 40, vocês vieram cantando, vieram rezando muito bem. Só que aqui você terá que ter o seu encontro pessoal, luta pessoal, o encontro pessoal com Jesus, não é por osmose. Osmose é uma palavra para dizer que se você encostar numa pessoa, você passa o que você tem para ela. Por exemplo, eu tenho sarna, então aqui eu vou passando o meu dedo nele, eu passo sarna para ele. Eu tenho piolho, então oh meu irmão, o Senhor ama você, aleluia irmão, passei piolho para ele. Cura interior não se pega por contaminação. É luta pessoal. Você contagia as pessoas, mas não contamina. Contaminar é o que não presta. Você consegue passar para o outro assim, o que não presta. Fedor, doença venérea, piolho, purga, seborreia, sarna, tuberculose, gripe, mas cura interior não. E sabe o que é interessante? Quando a pessoa entrou nessa luta pessoal para resolver os seus problemas da vida íntima, nem quando alguém tem essas coisas passa para a pessoa. Se você está com a sua imunidade elevada, pode ter 600 pessoas resfriadas do seu lado, você não pega. É o contrário. É luta pessoal. Primeira coisa que Jesus fez com o ceguinho. Primeira coisa que ele fez. Deu a mão para ele. Dá a mão, Celso. Aliás, uma coisa importante para o cego, e talvez seja por isso que é uma pedagogia de cura interior. Jesus não segurou no braço dele. Você quando for ajudar um cego, não segura o braço dele, porque ele é cego, entendeu? Ele já viu ali. Quando você for ajudar o cego, você toma-o pela mão, você dá a sua mão para ele. Ele seguia. Jesus tomou pela mão e fez o que? A segunda coisa? Levou-o para... Mas para quê? Porque o cego não enxergava. Por que Jesus leva esse homem para... Muito obrigado, pode continuar seu serviço aí. Depois eu vou usar você para mais umas experiências, viu? Eu vou treinar uns milagres, fazer você pular aqui com os olhos fechados. O homem não era cego. O homem estava vendo alguma coisa. O homem sabia se tinha muita gente ou ninguém. Por que Jesus levou ele para fora?
Porque é luta pessoal. Porque Jesus não dá show. Jesus não vai nessas igrejas aí, onde eles ficam dando show de expulsar o capeta. Entendeu? Não, lá pode ter certeza, Jesus não vai. Jesus é muito delicado, ele é muito delicado nessas coisas. Ele tem uma pedagogia ótima. Jesus quer ter um encontro pessoal. O cego não enxergava, ele podia fazer o milagre que ele quisesse ali na frente de todo mundo. Mas ele tomou, deu a mão, guiou o cego para longe daquele furdunço, deixou o povo lá cantando, o ministério de música estava tocando. Laércio estava lançando Quero Paz para a turma. Deixou a turma distraindo lá. E levou lá. E muitas vezes é o que acontece aqui na Canção Nova. Os grandes milagres da Canção Nova, muitas e muitas vezes, não acontece aqui na hora que o Padre Léo e o Padre Jonas estão pregando. Acontece lá, quando aquele padre, que você não sabe nem o nome, que não sabe nem falar o português direito, está lá atendendo uma confissão e diz: eu te abençoo o nome do Padre ou do Filho do Espírito Santo. É lá. É naquela hora que você silenciosamente olha para o Santíssimo e escorre aquela gota de lágrima atrevida dos seus olhos. E depois você vai perceber: nossa, como a minha vida mudou. Ontem nós recebemos um testemunho por telefone aí durante a oração, lindíssimo, de uma moça muito bonita, mas que não aceitava ser mulher, que se vestia de homem, 8 anos, e que foi na casa de uns colegas dela, ou colega, não falou ali, que colega é uma palavra que serve para aquilo que você quis dizer, tanto é mulher como é homem, estava vestida de homem lá, e por acaso, ligaram a televisão na Canção Nova lá, e quando ela ouviu essa palavra, foi para ela, escreveu, mandou aí por escrito, foi imediatamente para casa, queimou todas as roupas de homem, soltou o cabelo e deixou a mulher linda e maravilhosa vir à tona. Por quê? Porque Jesus se aproveitou da música, das palmas, da alegria, senão a pessoa também não ia sintonizar a televisão. Jesus aproveita de tudo isso para ter um encontro pessoal. Você precisa hoje ter esse encontro pessoal. Jesus quer levar você para fora. Para fora significa isso. Sabe, esse fora também é no sentido de não ficar em si mesmado. A pessoa, palestra do Ricardo, a pregação do Ricardo ontem eu achei espetacular. Quantas vezes ele insistiu na palavra pessoa problemocêntrica. Sair para fora é isso. É a pessoa que vai se fechando, sabe? Meu problema, minha dor, eu sofro, eu isso. Desde pequeno que eu sofro, meu pai não gostava de mim, minha avó não gostava de mim, até meu cachorrinho não gostava de mim, e eu. Sai para fora, sua anta. Deixe de ser problemocêntrica, seja cristocêntrica. Significa, para você botar Cristo no centro, o Cristo leva você para fora. Ele não se mistura na baderna. Terceira coisa que o Cristo fez uma saliva. Lá em São Paulo criaram já a igreja Sagrada Saliva de Jesus, aonde a turma gospe nos olhos das pessoas para sarar. Esse saliva nos olhos foi um gesto de muito carinho. Por que Jesus fez isso com o cego? Para mostrar que tinha intimidade. Não pense vocês que Jesus e passou no centro. Não foi. Jesus, delicadamente, como você pai e mãe já fez, como você marido e mulher já fez, namorado já fez, ou amigo já fez, passou o dedo assim, porque o cego com aquela remela grudada, aquilo, não fica? Ele passou assim, ó, suavemente, passou no zoinho dele. Jesus não tem nojo de você, da sua sujeira. Jesus tem, até a saliva de Jesus é para limpar a sua sujeira. Hoje se sabe que a saliva é imunológica. Se você tiver um cachorrinho, cortar o seu dedo, dá para o cachorrinho lamber. É imunológico. As cachorrinhas, como é que elas ensinam o filho a se curar? Lambendo. Por isso que o cachorro é o único bicho que lambe qualquer parte do corpo dele. Ele lambe porque ele alcança, senão ele não lambia. Como é que ele lambeu o pé? Não tem jeito.
Entendeu? Eu conheço uma senhora que ela é capaz de lamber até uns 3 quilômetros de distância. Que ô língua, misericórdia. Impressionante. Aquilo é uma espada de 2 legumes. Corta tudo, entendeu? É medonho. Jesus delicadamente passou, igual a senhora já fez, seu filho, o senhor já fez. Passa o dedinho assim, passa. Jesus tocou. E é claro, por que Jesus passou com a mão saliva no olho dele? Porque você sabe que o cego, ele tem uma sensibilidade muito avançada no toque. O cego sente o ar pelo ar. O cego, ele está andando aqui, ele sente que tem um obstáculo aqui na frente dele pelo ar. Porque nós não sentimos isso, porque nós temos olho, para que nós vamos... Ele sente pelo cheiro. Aí ele chega e contorna. A natureza compensa. Já observou isso? Pessoa que é cega, por exemplo, não enxerga direito, escuta bem. O professor estava falando disso. Gente, a natureza sabe, ela compensa. Uma pessoa não enxerga direito, mas ela escuta bem. A pessoa que não escuta bem, ela tem uma capacidade de enxergar muito bem, ela faz leitura labial. A natureza compensa. Quando o ouvido não funciona bem, a boca funciona. Quando a boca não funciona bem, a mão funciona. A natureza compensa. Uma menina levantou a mão e falou: isso é verdade que o senhor está falando. Eu tenho uma colega que ela tem uma perna mais curta, e de fato a outra é mais comprida. Compensou. Coitado. Quero homenagear os turistas que estão nos visitando, o pessoal da Filadélfia, Hungria, Bulgária. Jesus levou o cego, tomou pela mão, levou no lugar à parte. Terceira coisa que Jesus faz, Jesus toca, para ele sentir. É uma forma de Jesus dizer: estou aqui com você. Aquela cena do filme do Mel Gibson, quando Maria fala para Jesus: estou aqui. Nossa, eu chorei tanto aquela hora. Cada vez que eu assisto eu choro. Estou aqui. Então Jesus estava dizendo para ele: estou aqui. Ele sentiu. Por quê? Porque ele não escutou mais nada. Ele não tem um ouvido bom? Tem um ouvido espetacular. No meio daqueles colegas dele, mais dos apóstolos de Jesus, tinha pelo menos 20 ali. Agora, quando levou para fora, num lugar silencioso, Jesus toca. E mais do que falar, Jesus queria despertar o ser inteiro desse menino. E toca, carinhosamente toca nos seus olhos. Quarta coisa que Jesus faz. Jesus faz uma oração. Jesus transforma o humano em divino. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos. Interessante o gerúndio nesse verbo impor. Impondo-lhe as mãos significa que pôs mais do que uma vez. Jesus foi tocando nesse cego. E não pôs a mão assim, ficou lá. Jesus foi tocando suavemente, impondo-lhe as mãos. Quinta coisa. Perguntou-lhe. Sexta coisa. Primeira, tomou o cego. Segundo, levou para fora. Terceiro, saliva. Quarto, impondo as mãos. Quinta, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Observe a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou no infinitivo. Jesus não fez uma pergunta indefinida. Jesus não perguntou para ele: você está vendo? Se Jesus tivesse perguntado para ele: você está vendo? A resposta dele era o quê? Estou. Então tchau. Jesus perguntou: o que você está vendo? Vês alguma coisa? É definido. A pergunta de Jesus podia ser assim também: como você está vendo? O que tinha de introdução que eu li lá atrás? Abri os vossos olhos, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Jesus está perguntando para esse cego:
Você está enxergando alguma coisa? O que você está enxergando? Ou ainda podia traduzir isso muito corretamente: como você está enxergando? Nem sempre aquilo que a gente enxerga do jeito que a gente enxerga é aquilo que é. Você olha para as coisas e se vê nas coisas. Se você tem 80 quilos e vê uma pessoa de 100, você vai dizer: é gorda. Você está olhando para você e você não olha que você já está enorme. Nós temos nos como referencial. Jesus faz uma pergunta explícita, uma pergunta definida: vês alguma coisa? E a resposta do cego é a mais absurda resposta que existe nos 35.568 versículos da Bíblia Católica. A resposta desse cego é de uma estupidez que nem em horário político brasileiro você consegue ouvir. É um absurdo, é uma imbecilidade. Depois que Jesus tomou o cego pela mão, levou ele para fora, passou saliva nos olhos dele, impôs-lhes as mãos. Olha tudo que Jesus fez, olha quantos passos Jesus deu, quanta coisa Jesus fez para essa pequena anta. E a resposta dele, lê aí na sua Bíblia o que está escrito, para não dizer que eu estou inventando, porque isso aqui era um texto próprio para eu ter escrito. Vejo os homens, como é que eles se parecem? Árvores que andam. Gente, alguma vez na sua vida você já viu uma árvore andar? Como é que esse cego foi comparado desse jeito? Que comparação absurda! Eu acho que esse cego estava mal informado. Eu acho que lá na casa dele, a mãe dele não sabia o nome das coisas, mostrou um cavalo para ele e falou que é árvore. Deve ser. Porque uma árvore, não, por mais que feia que seja uma pessoa, eu conheci um rapaz que o cabelo dele parecia a copa de uma figueira, aquilo é uma coisa enorme. Tem gente que tem cara de árvore, de aroeira, né? Aquilo tudo distorcido. Tem uma velha que mora lá perto de casa, a gente olha para ela, parece uma plantação de maracujá, mas não anda. Eu estou ficando quase com uma paineira aí, ó, branquinho, mas não anda. Comparar com a árvore, até podia, uma árvore pequenininha, usada no filme Eduardo Mão de Tesoura, por exemplo, e ele contornou aquela árvore. Lá no Parque Dom Pedro, em São Paulo, eles fizeram agora esses desenhos. Você olha para aquela árvore. Lá em Guarapuava, lá tem uma árvore cortada assim, um passarinho. Outra é um lobo. Desenharam. Até ainda podia. Vai ver que tinha um pé de ficus lá na casa dele, que foi sendo modelados. Né? Bonitinho, parecia até uma pessoa, mas a árvore que anda, eu nunca vi. Você já viu a árvore que anda? Que comparação mais imbecil! Pois vou dizer uma coisa ao senhor e à senhora: na maior parte das vezes que você se desesperou, foi porque você olhou para aquele problema, para aquela pessoa, e enxergou-a como uma árvore que anda. Muitas vezes você não enxergou seu marido, você olhou para ele e viu uma árvore que anda. Você já notou como a gente exagera as coisas quando tem a ver com a gente? Como você distorce a realidade? É o que esse coitado fazia. A resposta dele precisa, porque a pergunta de Jesus foi objetiva. A resposta desse cego é a grande causa que impede você de ser curado. Jesus acolheu o cego, Jesus
deu a mão para ele. Jesus o levou lá para fora. Jesus passou saliva nos olhos. Jesus impôs-lhe as mãos. Jesus lhe perguntou 6 coisas. E a resposta dele: vejo as pessoas, os homens, são como árvores que andam. Talvez você já fez acampamento de cura interior, acampamento de final de ano, já fez retiro com a irmã não sei o quê, já fez experiência de oração, já fez aprofundamento carismático, já recebeu o diploma de pós-graduação na Escola Paulo Apóstolo, já fez MBA em oração e línguas, mas hoje você está vivendo uma situação difícil. Hoje você olha para o padre da sua paróquia, nossa, você não consegue olhar naquele homem. Meu Deus, que decepção com aquele padre. Árvore que anda. Você olha para o bispo da sua diocese. Meu, o bispo chegou a fazer uma pregação na catedral contra os grupos de oração. Você olha para ele e diz: meu Deus, que decepção. Árvore que anda. Você olha para aquele seu filho ingrato, você fez tudo para ele, e ele abandonou, não telefonou nem no dia do seu aniversário. Árvore que anda. E alguns são árvores que andam longe, longe. Quando Jesus perguntou para esse cego: vês alguma coisa? É Jesus hoje perguntando: como é que você está enxergando? Como é que você está enxergando seu marido? Como é que você está enxergando sua mulher? Seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão? Como é que você está enxergando a sua doença? Um dia você descobriu que tinha um vírus, e você passou a enxergar aquele vírus como árvore que anda, porque você não viu o vírus mais. Você ficou imaginando o que as pessoas iriam falar quando soubesse que você tinha aquela doença. Aquele dia que você perdeu o emprego, você não viu só a perda do emprego. Você ficou imaginando a reação das pessoas, o que as pessoas iam comentar, o que iam falar, o que aquele seu inimigo, aquela árvore que vive andando em torno da sua casa o tempo todo, que é uma trepadeira que sobe até na sua janela para ver o que tem lá dentro, o que ia falar? E enquanto a gente vê as pessoas, enquanto a gente vê os acontecimentos, enquanto a gente vê a vida como árvore que anda, a gente continua cego. Pior ainda, é quando a gente se olha e se enxerga como uma árvore que anda. Eu olho para o meu temperamento, eu olho para os meus sentimentos, eu olho para as minhas emoções, eu olho para os meus medos, eu olho para as minhas falhas e até para os defeitos do meu corpo, porque eu comparei a minha perna com a perna do outro, e o outro tem uma perna peluda e eu não tenho pelo na perna. Eu comparei a minha mão, e a pessoa tem uma unha bonita, a minha unha é torta, eu tenho um dedinho torto, eu tenho uma mancha na palma da mão, eu tenho vergonha, eu tenho uma berruga na nuca. Eu comparo meu cabelo parece árvore que anda, e alguns até parecem mesmo, aquele chamado cabelo bandido. Se não tiver preso, está armado, que é um problema sério. A árvore que anda. Hoje é dia de você fazer que nem Zaqueu, subir nessa árvore e descer caindo, correndo de lá para se encontrar com Jesus. Como é que você está vendo sua vida? Como é que você está vendo seu corpo? Como é que você está vendo seu passado? Como é que você está vendo sua história? Como é que você está vendo seu cabelo? Árvores que andam. Hoje é dia de levar essa árvore para Jesus, de não fazer que nem Adão e Eva, que se esconderam no meio das árvores do paraíso. Sai dessa mata, vem até Jesus. Sabe o mínimo que ele fez? Com 2 galhos dessa árvore, ele fez a cruz e morreu nela, para que você nunca mais enxergasse ninguém feito árvores que andam. Olha para você, feche os seus olhos, respire um pouquinho.
Sinta Jesus agora passando carinhosa e delicadamente suas mãos, seu dedo no seu olho. Sinta. Eu queria muito que hoje você pudesse dizer: eu vi o Senhor. Olho fechado. Qual é o maior problema que hoje você quer trazer para Jesus? Qual é a sua cegueira? Qual é a árvore que está andando e rondando ao redor da sua vida? Deixa Jesus tocar em você, para que você possa dizer: eu vi o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!